Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o vice-presidente de finanças da Bayer Crop Science, o executivo que também participou da criação do programa de trainees para negros na empresa, Maurício Rodrigues. Ele é apoiador também do grupo de diversidade étnico-racial Baiafro. Maurício Rodrigues, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco e eu começo perguntando como são essas iniciativas numa grande empresa multinacional como a Bayer para patrocinar a diversidade étnico-racial e o que é esse grupo Baiafro? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tipo de iniciativas, ele é parte de um objetivo da empresa de uma maneira muito mais ampla, que é tratar da questão da inclusão e diversidade sob todas as suas diferentes formas. Então, a questão étnico-racial é um dos 5, chamamos de pilares, que nós tratamos na questão da diversidade, que passa pela diversidade de gênero, a questão LGBTQ, a questão das pessoas com deficiência e também na questão de gerações, juntamente com a questão étnico-racial, onde a gente trabalha em vários dos aspectos mais amplos possíveis para tentar, de alguma maneira, tornar o ambiente da empresa da forma mais inclusiva possível. Então, essa é uma das ações dentro do pilar étnico-racial, uma ação, acho que importante, mas não é simplesmente uma medida isolada dentro da companhia, ela é parte de um processo, de uma jornada que a empresa tem dentro desse aspecto mais amplo de inclusão. Para quem nos assiste possa ter uma ideia, você poderia, Maurício, nos dar uma ideia do tamanho e número de funcionários que a Bayer tem e estatísticas sobre diversidade desse grupo de profissionais que trabalham para a Bayer hoje, neste momento, no Brasil e, se possível, também no mundo? Olha, a Bayer é uma empresa muito grande no mundo, é uma empresa de 100 mil funcionários no mundo. O Brasil tem uma parcela expressiva dessa quantidade de funcionários, eu diria, acho que em torno de 7 mil funcionários. O que nós identificamos claramente é que nós temos um percentual mais alto de pessoas negras dentro da organização, nos níveis mais de entrada da organização e não necessariamente nos níveis mais de liderança e de coordenação dentro da empresa. Então foi feita uma avaliação sobre todos os aspectos de questões de diversidade, novamente não só na questão racial, e identificou-se que dentro da questão racial, um dos principais dificuldades que a gente tinha era essa ascensão dentro da empresa. Então você tem percentuais altos, até porque nós temos plantas em diversas localidades onde há uma predominância de população negra, mas quando nós chegávamos em cargos gerenciais ou de diretoria, nós tínhamos percentuais muito baixos. Então, acho que um dos principais objetivos foi como que nós conseguimos, de alguma maneira, acelerar a formação desses líderes, acelerar o incremento percentual de pessoas negras dentro dessa parte da população da empresa, considerando que a gente tem mais da metade da população brasileira que são negros. Então, acho que um dos principais pontos foi identificação de que há uma entrada expressiva dentro da empresa, mas não necessariamente a gente identifica os mesmos percentuais em níveis mais altos da organização. Eu não poderia deixar de mencionar, recentemente, aqui no Brasil, todo mundo quase viu, houve uma notícia muito rumorosa de uma empresa varejista, Magazine Luiza, que criou um programa de trainees para negros. Aí houve muita contestação política, porque foi politizado o tema, mas sem entrar no mérito da politização, o fato é que várias empresas já têm esse tipo de programa, como a Bayer, por exemplo, que tem há algum tempo. Qual é a sua avaliação sobre o porquê, neste momento, ganhou relevo essa iniciativa do Magazine Luiza? Olha, é difícil evidentemente, como você mesmo mencionou, falar especificamente do Magazine Luiza. O que eu posso dizer é o seguinte: claramente nós estamos vivendo um momento onde a discussão da temática racial ela está muito mais forte. Acho que por uma série de fatores, e nós acompanhamos tudo o que aconteceu nos Estados Unidos e muitas discussões no Brasil, eu acho que ela ganhou um pouco mais de corpo. E
nós estamos passando, eu costumo chamar que a gente está passando por mais uma rodada das ações afirmativas. Nós tivemos, alguns anos atrás, um passo importante, que foram as ações afirmativas da entrada de pessoas negras dentro das universidades. Então, nós conseguimos ver, vários anos depois, o resultado dessas ações. Recentemente, a gente começa a ler nos jornais que nós já temos uma representatividade dentro das universidades mais próxima do que é o percentual de pessoas negras dentro da população. E é mais do que natural que agora que nós conseguimos graduar essas pessoas e formá-las muito bem formadas, nós precisamos fazer o próximo passo, que é conseguir trazer essas pessoas para dentro das empresas. Então, claramente, nós estamos passando por essa nova onda, que é um momento importante, e como toda nova onda, ela gera polêmica, ela gera algum tipo de controvérsia. E, novamente, acho que é algo que a gente vem dizendo de maneira muito aberta, evidentemente a gente respeita todas as opiniões e todas as opiniões contrárias, mas estamos muito seguros de que essas ações afirmativas elas são necessárias e elas são parte dessa jornada que eu já vinha descrevendo para você anteriormente. Então acho que é nada mais natural do que ser um passo além do que já foi feito há alguns anos dentro das universidades. No caso específico da Bayer, que tem cerca de 7.000 funcionários no Brasil, quando começou o programa de trainees que busca mais profissionais negros e qual o sucesso desse programa ao longo dos anos em termos de número de pessoas recrutadas efetivamente? Acho que tem 2 pontos. O programa de trainees focado em profissionais negros ele está sendo lançado agora. Ele foi lançado agora dentro do mês de setembro. Nós ainda estamos com as inscrições abertas. E ele é um programa, basicamente, que nós estamos buscando dar mais um passo dentro da jornada que nós já vínhamos trilhando. A busca por profissionais negros, seja através de estágio, seja através de entrada em outros níveis da organização, ela já ocorre há algum tempo. Então, eu diria que o processo de incremento da população negra dentro da organização, ela já vem ocorrendo ao longo dos últimos 4, 5 anos. Esse é mais um passo importante, mas nós ainda não temos resultado dele, tal como os outros programas que estão sendo lançados agora. Nós estamos contratando as pessoas dentro de 2020 para início em 2021, dentro do nosso novo programa de trainees. Você citou numa resposta anterior esse movimento todo que tem acontecido, que teve início nos Estados Unidos, mas que se espalhou por vários países, inclusive no Brasil, lá chamado Black Lives Matter, vidas negras importam. Houve uma preponderância dessa temática no noticiário há alguns meses, agora em 2020. Agora ainda existe o noticiário, mas a impressão que se dá é que perdeu um pouco de tração esse tipo de discussão. Na sua avaliação, esse movimento foi uma onda que, como outras que já existiram no passado, ou ele tem algo de diferente que vai realmente impulsionar o debate na sociedade sobre a necessidade de mais inclusão? Olha, eu acho que eu estou seguro de que não é uma onda, ele é parte de um processo transformacional e, evidentemente, quando as primeiras notícias ocorrem, ele fica mais efervescente, é natural, que tenha muito mais debate, que tenha muito mais discussão nos primeiros momentos, mas eu não diria que ele diminuiu. Tanto não diminuiu que algumas dessas iniciativas geram o mesmo tipo de discussão e o mesmo tipo de debate novamente na sociedade. Eu acho que o que precisa ser feito agora é que mais e mais empresas e que a sociedade dê seguimento para isso. Então, parte do que nós estamos fazendo, ele não é vinculado a essa discussão recente que ocorre. Como eu disse anteriormente, ele já é parte de uma jornada que a empresa já vinha tomando ao longo dos últimos anos. Então, ele é mais um evento dentro dessa jornada e, evidentemente, todas as discussões que estão ocorrendo, elas só vêm aumentar o debate, aumentar a discussão e, eventualmente, às vezes, até gerar um pouco mais de celeridade na discussão. Mas não necessariamente ele deveria ser vinculado a um evento específico. Ele precisa ser realmente algo mais permanente e que consiga ficar de maneira mais perene. Mas, evidentemente, depende agora das empresas conseguirem tomar esse rumo e da gente conseguir ganhar mais tração. Então, eu acredito que o momento continua muito positivo, mas precisam novas iniciativas e a gente precisa dar seguimento a toda essa discussão que ocorreu recentemente. De volta ao programa de trainees, lançado em setembro de 2020, agora pela Bayer, visando a buscar profissionais negros, quantas vagas exatamente serão oferecidas e qual foi a procura até agora
por esse programa? Olha, são oferecidas 19 vagas, tem uma procura altíssima até o momento, de algumas milhares de pessoas, evidentemente. É uma procura bastante alta e eu acredito que ela só demonstra, acho que se você olhar todos os programas de trainee, de uma certa forma, eles sempre ocorrem da mesma maneira. Existe uma procura muito grande, mas eu acho que nesse caso específico ela só vem a reforçar uma espécie de demanda reprimida que a gente tem. Então eu espero genuinamente que a gente tenha mais e mais empresas que consigam dar esse espaço para inclusive a gente conseguir dar mais vazão a todas essas pessoas que têm a expectativa, que têm o interesse e que tenham claramente a capacidade de conseguir entrar nessas empresas. Então nós já temos, ainda o programa ainda não estão finalizadas as inscrições, então ainda não temos os números fechados, mas os números parciais são alguns milhares de pessoas e claramente nós vamos passar por um processo de seleção e tudo mais, e passar por uma jornada de treinamento até a seleção efetiva dentro do final do ano. Uhum. Quantos milhares de candidatos se apresentaram até agora, esse final de outubro? Olha, eu não tenho esse dado mais atualizado, a última informação que eu tinha, ele passava dos 10 mil candidatos, mas eu não tenho o dado mais atualizado nesse momento. O programa da empresa que a gente já citou, varejista, Magazine Luiza, foi muito admoestado politicamente. Teve até uma proposta de ação de um procurador contra o programa, dizendo que ele era, na realidade, discriminatório. No caso da Bayer, houve alguma contestação de alguma ordem em relação ao programa de trainees que busca recrutar profissionais negros? Olha, até onde eu tenho a informação do departamento jurídico, não. Como é que você responde às críticas como essas que apareceram, dizendo, não, esse programa, na realidade, é discriminatório e não inclusivo? Como é que se responde a esse tipo de crítica? Eu acho que os dados, de uma certa forma, mostram que a gente tem uma representatividade muito baixa, a gente tem percentuais muito baixos. Então, claramente, o que nós estamos tentando fazer com isso é tentar acelerar o crescimento desses percentuais. Não acredito que eles não visam a discriminação nem nada, eles visam simplesmente tentar corrigir uma rota em que claramente pelos processos normais nós não estávamos conseguindo atingir os objetivos que a gente tinha, que era claramente incrementar esses percentuais. Então, depois de muito debate interno, e acho que é importante que as pessoas saibam, evidentemente, toda e qualquer decisão de uma ação afirmativa desse tipo dentro de uma empresa, ela parte por uma série de debates, discussões, questionamentos, e acho que o debate ele é bem-vindo nesse caso, ele só vem a enriquecer a discussão, mas no final nós tomamos a decisão de que fazia sentido. Era um momento, nós acreditávamos que como organização nós estávamos prontos para tomar esse passo, não necessariamente acreditando que esteja perfeito. Pode ocorrer problemas, nós, como qualquer outro programa de trainee, ele passa por fases de aprimoramento e a gente acredita que vai continuar aprimorando e aprendendo com esse programa, mas eu acredito que era um passo importante dentro de um momento relevante para a gente conseguir acelerar as curvas, como eu tinha comentado no início da entrevista. Na sua avaliação, na iniciativa privada, em grandes empresas como Bayer e outras, seria o caso de também a direção dessas empresas considerarem a criação do sistema de cotas que já existem em universidades públicas, entre outras instituições? Olha, acho que a discussão de cotas ou não, as cotas dentro da universidade, elas foram bastante debatidas e se provaram como algo importante. Se isso funciona no sistema de empresas, é difícil dizer, acho que por várias razões. Primeiro, porque as empresas têm realidades distintas, as empresas vivem situações específicas. O que eu acredito é que a empresa precisa tomar ações afirmativas. E o que são essas ações afirmativas numa empresa ou na outra, eu acho que cabe a cada empresa entender. Novamente, a questão racial ela é extremamente importante, mas acho que essas ações passam por vários outros aspectos. As mesmas decisões que a gente faz com relação à questão de gêneros, como que a gente acelera a contratação de mulheres, o avanço e desenvolvimento das mulheres dentro da organização, passa pelo mesmo tipo de situação. Então, eu acredito que as empresas precisam tomar ações efetivas se elas procuram mover as curvas e se de alguma maneira ela procura mover o cenário, dar uma mexida no status quo. Acho que passa por tomar ações afirmativas.
Se são cotas ou não, acho que depende muito da situação da empresa, da condição e da discussão que ocorre internamente. E é muito difícil a gente dizer que vai existir um modelo que funcione para todas as empresas, pelo menos no meu ponto de vista. Você também é patrocinador desse grupo interno que trabalha a necessidade de haver mais inclusão étnico-racial, o BEIAF. Você poderia dar um exemplo ou alguns exemplos práticos de como é que funciona isso numa grande multinacional como a Bayer? Que tipo de ação cotidiana esse grupo do qual você participa e que está dentro de uma iniciativa institucional da empresa, como é que isso funciona na sua rotina para que quem nos assiste possa entender esse tipo de iniciativa? Legal. Acho que, bom, o primeiro ponto é o seguinte, eu sou o patrocinador do caso do BAIAFRO, mas antes de mais nada, um dos patrocinadores do tema da inclusão e diversidade dentro da empresa. Nós temos, como eu disse antes, 5 pilares, cada um com seus respectivos patrocinadores e grupos que trabalham especificamente na sua temática. No caso específico do BAIAFRO, é até interessante eu falar, eu estou aqui como um porta-voz, né? Esse é um trabalho de muita gente. Nós temos 2 pessoas que lideram esse grupo, são voluntários, são pessoas funcionários da empresa que lideram esse grupo, e tem uma série de voluntários que trabalham dentro do grupo, visando basicamente a promoção da questão da equidade racial. O que efetivamente esse grupo faz? Nós tentamos trabalhar na questão da atração de talentos, então como que a gente trabalha nos programas de estágio, como que a gente consegue atrair mais talentos, como que a gente se conecta com empresas e fornecedores. Nós trabalhamos com alguns fornecedores externos que nos ajudam a trazer esses talentos negros para o nosso pipeline de talentos, para que isso consiga ser parte do processo de aquisição de talentos, do processo de entrevistas. Nós depois temos que trabalhar na questão da educação interna, porque tem uma questão de entendimento da temática racial. Então, como que você trabalha em algo que as pessoas costumam chamar na questão do letramento racial? Então, como que você traz mais informação, como que você traz mais palestrantes, como que você traz mais gente que possa discutir a temática, até para as pessoas conseguirem se inserir e entender por que aquilo é um problema, como que a gente precisa tratar e como que é a responsabilidade de cada um. E a gente trabalha também em alguns dos outros aspectos na questão do desenvolvimento dessas pessoas. Então, falando especificamente do programa de estágio, nós temos um grupo chamado Cumbuca, inclusive, em que ele trabalha o desenvolvimento dos estagiários negros, uma vez entrados dentro da organização, como que a gente auxilia essas pessoas que muitas vezes vieram de condições que não necessariamente tinham uma referência e tudo mais, como que a gente auxilia essas pessoas a se inserirem e conseguirem crescer dentro da organização. Que tipo de auxílio é necessário para essas pessoas que vêm de estratos mais humildes da população? Que tipo de auxílio é necessário quando elas chegam numa empresa como a Bayer? Acho que primeiro a gente tem pessoas que vêm de todos os status, né? Então, mas existe uma predominância às vezes das pessoas que vêm sem as grandes referências. Acho que esse é um ponto importante, uma referência de como trabalhar numa empresa dessas. Dificilmente essas pessoas tiveram um pai e uma mãe que eram diretores de uma empresa, que eram gerentes de uma empresa e tudo mais, e às vezes falta um entendimento de como que eu consigo me inserir dentro dessa organização, como que eu cresço, como que eu consigo navegar dentro da organização, como que eu sei me relacionar, como que eu digo não, quais os medos que eu tenho. Conseguir efetivamente, que é um processo natural de desenvolvimento de qualquer jovem quando entra numa empresa, mas acho que é mais difícil para aqueles que, quando voltam para casa, não necessariamente têm o pai e a mãe que tenham essa referência. Às vezes o pai e a mãe vêm de outra origem, vêm de alguma outra questão que não consiga efetivamente cobrir algumas dessas dúvidas que os jovens eventualmente têm. Então, algumas das coisas que a gente faz, por exemplo, é um processo de mentoria, em que a gente recém lançou, inclusive, um processo de mentoria com alguns jovens, tentando fazer com que houvesse dois aspectos. O desenvolvimento desses jovens e como que a gente capacita eles melhores, e o segundo, acho que trazendo alguns desses líderes, muitos deles, ou a grande maioria deles não negros, para entender um pouco dessa situação. Então a gente acredita que isso é uma troca muito bem-vinda, que faz com que haja um entendimento, que haja uma educação muito maior dentro da empresa e ao mesmo tempo a gente consiga desenvolver esses jovens. Você falou numa resposta anterior sobre educação interna, sobre letramento racial.
A gente sabe, há pesquisas a respeito disso, que o Brasil tem o racismo se manifestando de várias formas, de forma estrutural, de forma cultural, tem uma espécie de racismo envergonhado, as pessoas que não admitem serem preconceituosas, mas que de fato são. Como se trata esse tipo de cultura e como é que dentro de uma corporação como a Bayer é possível trabalhar para aos poucos erradicar esse tipo de cultura que existe de maneira disseminada na sociedade brasileira? Legal. Acho que um dos primeiros pontos é o seguinte, é você não imaginar que exista uma fórmula mágica, não existe uma solução única. Ela passa por uma série de ações. Uma coisa que a gente trabalha, primeiro ponto, é não tentar focar só num aspecto. Novamente, a gente sempre fala de inclusão e diversidade. Então, quanto mais inclusivo o ambiente for, mais ele vai propiciar para que ele possa ser o mais diverso possível. E eu vou tentar me explicar nesse aspecto. Nós não queremos, de uma hora para outra, a gente trabalhe só a questão racial e a gente deixa de lado a questão de gênero. Então, se no nosso programa de trainees, amanhã ou depois, entrarem só homens negros, eu acho que a gente não atingiu o objetivo. Porque nós precisamos, de alguma maneira, tratar a questão da diversidade de maneira mais ampla. Então, o que a gente faz, normalmente, é trabalhar em algo que várias empresas grandes já vêm fazendo, trabalhar contra os tais chamados vieses inconscientes. Então, existe uma série de treinamentos, principalmente para os líderes, em princípio, mas para a organização como um todo, para tentar fazer com que as pessoas entendam quais são esses vieses que cada um traz e que elas consigam, de alguma maneira, conseguir trabalhar sobre esses vieses. O segundo ponto é trabalhar num aspecto educacional muito grande. Recentemente nós tivemos a Semana da Inclusão e Diversidade, onde são trazidos diversos palestrantes, são tratados de diversos temas durante uma semana, todas as manhãs, e nós tivemos muitas discussões. Eu acho que esse é um processo de debate, ou seja, você vai trazendo educação, vai fazendo com que as pessoas participem de treinamentos e tudo mais, e ao mesmo tempo participem de debates e consigam se colocar no lugar dos outros. Porque você não fazendo parte, por exemplo, da comunidade LGBTQ, é muito difícil de você entender qual a real necessidade e quais as dificuldades que a pessoa passa em termos de preconceito no dia a dia. Então, quanto mais a gente consegue fazer com que haja empatia das pessoas para entendimento desse aspecto, mais fácil a gente vai conseguir tornar aquele ambiente inclusivo. E é esse, normalmente, o nosso foco. Então, é um trabalho que eu acredito que precisa ser gradual, ele não é um trabalho da noite por dia, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser muito lento, que você acredite que ele vai mudar em 30, 40 anos. Precisa tentar achar um meio do caminho entre entender que é gradual, mas, ao mesmo tempo, ter passos acelerados. Novamente, nosso programa de trainee passa por isso. Nós acreditávamos que precisávamos dar um passo um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado, daí veio a necessidade. Maurício, você tem 45 anos, é negro, é vice-presidente de finanças de uma grande empresa. Existe alguma estatística conhecida que você tenha aí à mão para nos dizer, no Brasil, a presença de executivos negros, aí como você, em cargos de relevância em grandes empresas, existe esse dado ou não existe? Eu acredito que exista, sinceramente. Eu não sei te dizer qual que ele é. O que eu posso te dizer, e que acho que é muito fácil da gente ter essa relevância, é a quantidade de reuniões, é a quantidade de sessões, é a quantidade de eventos que você vai, de pessoas, eventualmente de líderes de empresas, onde você é o único ou um dos 2 ou 3 em grupos de 400, 500, 600 pessoas. Então, não é muito difícil de imaginar que esse percentual é extremamente baixo. Eu já participei de algumas entrevistas no passado, e nós tivemos uma no ano passado em que nós, inclusive, alguns das pessoas que participaram junto comigo, éramos 4 executivos negros. Desde então nós viemos nos encontrando e, de alguma maneira, tentando promover esse debate. Eu acredito que o que existe é, primeiro, uma carência muito grande e há uma necessidade dessa discussão e desse debate. Então, eu fico feliz que o percentual hoje em dia é muito baixo. O que eu sinto é que existe uma união maior dentre esses poucos que estão dentro das empresas e acredito que cada vez mais nós entendemos a nossa responsabilidade de conseguir, de alguma maneira, mudar esse quadro. Porque simplesmente esperar que ele mude sozinho não vai ocorrer. Então, eu acredito que essas junções dos poucos que existem vai fazer com que a gente consiga atacar o problema de maneira mais efetiva.
Maurício, por favor, conte para quem nos assiste um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você deve ter enfrentado, evidentemente, alguma situação de preconceito contra você. O que você poderia contar? O que você estudou? Como é que foi sua trajetória para quem está nos assistindo agora? Tudo bem. Bom, acho que o primeiro ponto é o seguinte: eu costumo dizer, todas as vezes que me perguntam, que eu tive uma vantagem muito grande, que ela destoa da média da população negra no Brasil. Eu tive o privilégio de que os meus pais quebraram o ciclo. O meu pai e a minha mãe conseguiram se graduar no Rio Grande do Sul e vieram para São Paulo. Meu pai graduado em Engenharia Mecânica e ela em Direito, o que fizeram com que houvesse uma mudança com relação ao padrão que existia dentro da família, que era mais difícil você ter pessoas graduadas ou quase inexistente até o momento. Então eles realmente quebraram esse ciclo. E por que eu digo quebraram o ciclo? Porque aí, para mim, já foi propiciada a condição de ter acesso a uma educação de qualidade. Eu tive a oportunidade de estudar numa boa escola, o que me abriu porta para entrar na Universidade de São Paulo, me formar em Engenharia Civil, o que, novamente, uma vez que você tenha todos esses carimbos, te abre porta para empresas e tudo mais. Eu tive essa oportunidade de também estudar inglês, de ter acesso a uma série de coisas que eu sei que não é a média da população negra. Dito isso, isso não significa que você não sofra preconceito. Então, eu acho que eu tive todas as ferramentas para conseguir competir com as pessoas. Uma vez que você tem acesso à educação, e é talvez o segundo aspecto, voltando ao que eu já mencionei anteriormente na entrevista, eu tinha referências dentro de casa. Então o meu pai trabalhava numa grande empresa, minha mãe era advogada, então eu tinha condições de conversar com ele sobre o que era esperado, o que eu deveria sonhar, qual que era o limite desse meu sonho, como que eu poderia crescer mais e mais e até onde eu poderia sonhar. Então essas pessoas conseguiram me dar educação e referência, o que fez com que mudasse essa curva. Por outro lado, evidentemente, o fato de você estar inserido dentro de uma parcela da população que é predominantemente branca, você vivencia algo que as pessoas costumam chamar que é meio a síndrome do filho único. Eu era sempre o único negro da escola, sempre o único negro do MBA que eu fiz, sempre o único negro ou um dos poucos negros da universidade e assim por diante. Então isso faz com que você tenha que sempre se provar mais do que os outros e evidentemente você passa por uma série de situações onde as pessoas não entendem efetivamente como que você chegou aqui e por que você está ali. Então eu acho que ao mesmo tempo em que eu tive bastante acesso, isso me abriu muitas portas, evidentemente você passa pelo preconceito e passa com ele de maneira bem contundente. Você falou aí dos seus pais, que eram uma referência para você, mas eu li também você já dizendo que no Brasil, afrodescendentes têm uma carência de referência de líderes negros aqui locais no Brasil. Você que já trabalhou nos Estados Unidos, no México, que diferenças há em relação a isso, do Brasil para esses países? Eu acho que principalmente nos Estados Unidos, no período, eu fiquei 4 anos fora e quase 3 anos nos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de ver mais líderes negros. Na época em que eu morava lá, o líder global da área de recursos humanos da empresa era uma pessoa negra. Então, quando você via essa pessoa negra, e com as mesmas complexidades, eu não estou dizendo que lá nos Estados Unidos a situação estivesse resolvida, de forma nenhuma, os eventos atuais mostram que ainda tem muita discussão e tem muito caminho para se percorrer. Mas pelo menos você teve condições de ter ascensão de alguns casos, e esses casos te dão aquela condição de sonhar, e te dão aquelas condições de ver alguém agindo e como que você de alguma maneira use aquilo como referência na sua carreira. Então, eu costumo dar um exemplo simples. Um jovem negro no Brasil, ele não tem dúvida de que ele eventualmente possa ser um bom jogador de futebol. Porque você tem várias pessoas negras que são jogadores de futebol. A única complexidade é que para você ser um bom jogador de futebol, você precisa ter talento. Então, não falta referência nesse caso. A definição é se você tem talento ou não. Assumindo que a grande maioria da população não tem talento suficiente, seria ótimo que a gente tivesse referências dentro das empresas e tudo mais, para que esses jovens também possam almejar serem gerentes de empresas, serem presidentes de empresas, serem vice-presidentes de empresas, ou seja, como que essas pessoas trabalharem no serviço público, ou seja, como que essas pessoas possam sonhar e tenham cargos de relevância e que consigam, antes de mais nada, exercer aquilo que eles almejam e não limitar os sonhos que eventualmente eles têm.
Maurício Rodrigues, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já com a nossa conversa. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o vice-presidente de finanças da Bayer, o executivo que participou da criação do programa de trainees para negros na empresa, Maurício Rodrigues. Ele que é também apoiador, patrocinador do grupo de diversidade étnico-racial da Bayer, a Baiafro. Maurício, a gente estava falando aqui sobre diferença entre Estados Unidos, Brasil, e eu queria te perguntar, você que morou algum tempo nos Estados Unidos, que diferenças existem na manifestação de racismo, né, de preconceito por causa da cor das pessoas nos Estados Unidos e no Brasil? Bom, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, né? Eu acho que, primeiro, existe um histórico muito distinto nos dois países de como foi tratada a questão racial, e eu claramente não sou a pessoa mais preparada para detalhar essas diferenças. Mas o que eu pude sentir no dia a dia, acho que existia uma animosidade muito grande, existia uma transparência maior de quando a pessoa tinha alguma diferença com você com relação à questão racial, quando eu vivia lá. Eu sentia isso mais aberto e mais direto. Aqui no Brasil, talvez isso fique de uma maneira um pouco mais morna, e não necessariamente as pessoas são tão diretas em dizer que tem algum tipo de preconceito com você. Até muitas das pesquisas dizem que ninguém é preconceituoso quase no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem um cenário de disparidade tão alto. Então acredito que o fato de lá haver essa discussão mais aberta fez ao mesmo tempo com que houvesse avanços importantes, né? Ou seja, de alguma maneira as pessoas parecem que quanto mais atacadas são, se unem e conseguem dar passos um pouco mais largos. Aqui no Brasil a gente tem vários históricos de muito da luta da população negra e acho que muitos avanços importantes, mas eu diria que talvez agora, principalmente quando a gente começa a ter pessoas que tenham alguma ascensão, precisamos colocar um pouco mais de cor nesse assunto e conseguir nos colocar de maneira mais direta. Então, talvez, acho que lá nos Estados Unidos o que eu sentia é que existia uma necessidade e um compromisso de que todos se envolvessem com a causa. E, eventualmente, eu posso dizer por mim, e acho que por muitas pessoas, ao longo de muitos anos da minha carreira, era mais fácil você não tratar dessa temática, fingir que ela não existe. E eu acho que cada vez mais a gente só vai conseguir mudar essa curva se a gente tratar ela de maneira mais direta. Então, acho que o que eu sentia lá nos Estados Unidos, pelo menos na experiência que eu tive, era de que essa discussão ela é tratada de maneira mais direta, o que torna mais polêmica, mais tensa, mas, por outro lado, a gente vê mudanças de maneira mais efetiva. Eu espero que a gente consiga fazer isso muito mais aqui no Brasil. Com a chegada no mundo de todo o debate sobre ação afirmativa e a discussão sobre a necessidade de mais inclusão de toda a natureza, não só de negros, mas de mulheres, enfim, de todas as etnias, surgiu também o debate, um certo paradoxo, sobre o politicamente correto. Aí os adversários das políticas de ação afirmativa reclamam que existe um excesso de discurso politicamente correto nesse contexto aí em que a gente se encontra hoje. Na sua avaliação, como que se responde a isso? Como que se responde àqueles que reclamam das políticas de inclusão, dos programas todos, como as empresas, como a Bayer tem feito, que isso é coisa de politicamente correto, atrapalha e não é necessário esse tipo de programa? Eu acho que a discussão e a polêmica ela é natural. Eu sou daquelas pessoas que gosta bastante do debate porque torna qualquer decisão mais correta. E acho que é importante a gente ouvir diversos pontos de vista. Uma das dificuldades que a gente tem cada vez mais, quanto mais polarização ocorre, é que você não tem debate, né? Então, acho que o debate ele é necessário. Mas, por outro lado, a questão das ações afirmativas, acho que a gente já começa a ter cada vez mais histórico de quão positivas elas são.
Acho que como eu comentei antes, todas as ações afirmativas que foram tomadas dentro das universidades provaram e muitos dos medos que as pessoas tinham no início, de que o fato da gente colocar as cotas e tudo mais, a gente ia baixar o nível da universidade, assim por diante, se provaram que não são verdadeiras, né? Ou seja, você continuou tendo altíssimo nível na universidade, mas você começou a dar acesso às pessoas e você começou a dar condições de que as pessoas consigam competir. Então, acho que mais do que qualquer coisa, para mim, a melhor forma da gente debater esse assunto é com dados. Então, você tem mais da metade da população que é negra, você esperaria que tenha que ter uma representatividade similar. Se não existe, evidentemente você precisa tomar algumas medidas, e as ações afirmativas vêm para corrigir essa rota. Da mesma maneira a questão de gênero e assim por diante. Então, se eu tenho um determinado percentual de mulheres e eu não consigo fazer com que essas mulheres entrem nas universidades, ou não conseguem fazer com que essas mulheres entrem nas empresas ou ascendam dentro das empresas, precisam ser tomadas medidas de correção. E, novamente, um dos debates que sempre existe é, então vão existir essas medidas para sempre? Eu espero que não. Como elas mesmas, elas são uma espécie de correção de rota. Uma vez que a rota esteja corrigida, eu espero que elas consigam chegar. Mas é um prazo longo, não é um processo, novamente, que ocorra da noite para o dia. Ele precisa ser trabalhado de maneira muito efetiva para que você consiga chegar numa situação de normalidade. Em que medida o discurso e as ações do poder público influem nisso? E por que eu pergunto? Porque no Brasil é um país democrático, já há mais de 30 anos, tem eleições a cada 4 anos. O atual grupo que está no poder, que é representado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem uma certa aversão ao discurso sobre políticas afirmativas e fala, quando pode, às vezes, contra. Em que medida o poder público, quando se posiciona de maneira antagônica a essas políticas, acaba retardando o processo? Olha, eu claramente não sou a pessoa que mais trabalha em políticas públicas, e não vou entrar muito na temática do partido A ou B. O que eu posso dizer é que claramente o governo ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande. E toda vez que o governo toma medidas nessa direção, e como foi tomado há alguns anos, e eu acredito que muitas delas elas estão presentes, aí, a grande maioria, ele só vem a reforçar algo que claramente o poder público tem um poder muito maior do que as empresas. E eu acho que, de uma certa forma, ele auxilia a ditar uma determinada tendência. Então, eu acredito que, tal como em vários aspectos da sociedade, você ter um governo que, de alguma maneira, se envolva com isso e tenha isso dentro da agenda é fundamental. E, ao mesmo tempo, tem a parcela de responsabilidade agora da sociedade. E as empresas estão aí inseridas dentro dessa sociedade. Acho que não cabe só também às empresas ou à sociedade esperar que o governo vá fazer de tudo. Acho que cabe à sociedade demandar isso e, de alguma maneira, agir. E por isso que, quando você fala do exemplo dentro da empresa, cabe a nossa parcela de responsabilidade. Acho que tem uma necessidade do porquê que esses programas são criados, de interesse da empresa, mas também acho que tem a nossa parcela de contribuição dentro desse debate e dentro disso que a gente acredita que seja uma melhoria da sociedade. Até para dar um contexto histórico, porque a gente tem um governo hoje que tem uma determinada política social aí que, enfim, não é segredo, foi defendida pelo presidente quando ganhou a eleição. Mas se a gente for olhar em retrospecto histórico, né, desde a volta da democracia com José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer e agora Jair Bolsonaro, todos os presidentes civis pós-ditadura, nunca tiveram no seu ministério uma representação parecida com a sociedade brasileira, em número de mulheres e em número de negros. Isso realmente não melhorou nada, né? Nunca houve uma representação significativa de mulheres e de negros no ministério, que são aqueles que são mostrados para a população brasileira como os que comandam o país. Por que você acha que acontece isso de maneira contínua e não há sinal de que vá mudar isso? É mais ou menos que nem a situação que a gente dizia das empresas, né? Você precisa, em algum momento, tomar uma atitude mais efetiva. Mas se você quiser mudar o quadro,
essa é a prova de que se você não mudar algum processo de maneira mais corretiva, ele vai continuar dando os mesmos resultados anteriores. Então, dificilmente você vai conseguir ter essa diversidade maior se você não tomar algumas medidas mais contundentes. Não é muito distinto dos quadros de direção das empresas. Se você for olhar os quadros de direção das empresas, ainda são predominantemente formados por homens brancos e tudo mais. Então, tem uma complexidade de quebrar esse ciclo e, novamente, isso vem a porquê da necessidade de você tomar algumas medidas, como o programa, e o programa de trainee é uma dessas medidas, pequena, colocando em perspectiva com tudo que você está comentando, mas acho que há necessidade de tomar medidas semelhantes em todas as esferas, e acredito que dentro do governo não é distinto. Qual que seria uma medida, vamos dizer, você usou a expressão contundente, para tentar virar a chave, realmente fazer um esforço real para mudar isso no plano geral, assim? Olha, dentro do governo é um pouco difícil você... Claramente, eu nunca estudei o aspecto. Eu vejo o que pode ser feito dentro das empresas. Dentro das empresas, eu estou convicto. Primeira coisa, e acho que não foge as empresas ou o governo nesse aspecto, precisa haver um interesse genuíno de mudar. Então, acho que o primeiro ponto é você entender que aquilo é relevante. E talvez algo que eu não tenha comentado anteriormente... Por que a gente acredita que a diversidade é relevante e o ambiente inclusivo é relevante? Porque nós acreditamos que o ambiente inclusivo ele torna a empresa mais competitiva do ponto de vista de criatividade, de inovação. Nós somos uma empresa de inovação e uma empresa de criatividade. Então, nós acreditamos que você tendo um pool mais diverso de funcionários, você tem condições de ser uma empresa melhor. Então, acho que esse valor é importante. Uma vez que você defina o porquê que você está tomando uma determinada medida, fica muito mais fácil daí você detalhar como que você vai chegar. Você vê que muitas das empresas de tecnologia e tudo mais, elas já nascem com isso dentro do DNA dela. Eu hoje estou convencido de que existe um valor muito grande e de que todos que embarcam nesse rumo não é uma moda, não é algo passageiro. Então, se você tiver isso muito claro, acho que as medidas elas vêm naturalmente. Maurício Rodrigues, o Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já para o último segmento do Poder em Foco. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o vice-presidente de finanças da Bayer Crop Science, patrocinador também do grupo de diversidade étnico-racial BAYAFRO, Maurício Rodrigues. Maurício, a Bayer a gente já mencionou aqui, com esse programa de trainees que busca profissionais negros. Tem 19 vagas, cerca de 10 mil pessoas inscritas. Como a Bayer vai trabalhar para que, com tantos inscritos, 10 mil, acabem não sendo escolhidos apenas candidatos que sejam já de excelente formação, que saibam falar inglês e em certa medida, acabar não promovendo pessoas negras de formação um pouco mais deficitária? Sim, acho que uma das principais preocupações que a gente teve logo no início, na definição do programa, era entender quais eram as barreiras que dificultavam a entrada dessas pessoas dentro das empresas. E o inglês é uma delas. Exato. E acho que algo que a gente discutiu bastante foi o que nós precisamos trazer. Nós precisamos trazer pessoas com alto potencial, pessoas que estejam vinculadas aos valores que a gente tem como companhia e tudo mais. É isso que nós vamos buscar nas entrevistas. Nós não vamos fazer processo de inglês como um fator restritivo dentro do processo de entrevistas. Aí alguém poderia questionar e falar, isso significa que você então está baixando a régua das pessoas que estão entrando? De forma nenhuma. Nós vamos, através do processo de seleção muito bem definido, buscar aquelas pessoas que tenham o máximo de potencial. E nós acreditamos que uma vez identificadas essas pessoas com potencial altíssimo, elas entram na companhia e o inglês a gente treina. Porque não significa que o inglês não vá ser necessário. Eu, no meu dia a dia hoje, utilizo quase 70% do dia falando inglês ou espanhol. Mas nós acreditamos que isso é algo que é possível de treinar. Então, nós não queremos restringir a entrada das pessoas em função disso. Um outro aspecto nós não queremos simplesmente o cartão de visitas.
Então, não devemos nos focar simplesmente na universidade A, B ou C. Nós vamos dar acesso à entrada de todas as pessoas que possam pleitear a vaga dentro da empresa. A questão vai ser identificar o potencial dessas pessoas, independente de qual a formação e independente se elas sabem ou não falar inglês. Uma vez entrado na empresa, evidentemente esse potencial vai se materializar. Mas, Maurício, com 10 mil candidatos, 19 vagas, a tendência não é que as pessoas com potencial, pode ter aquelas que não têm uma formação muito boa, muito sólida, não saibam falar inglês. Mas possivelmente também tem pessoas com grande potencial que já saibam falar inglês, que vêm de boas universidades e que sejam negras. Será que aí na peneira não vai acabar pendendo para esse lado? Nós acredito genuinamente que não. Existe um processo de seleção e nós, evidentemente, como todo processo, como eu disse antes, nós temos que acreditar nele, né? Nós contratamos empresas de altíssima qualidade para que possam fazer essa seleção. Eu não sei, como eu te disse anteriormente, nós já estamos em mais de 10 mil pessoas, mas isso não é muito distinto de nenhum processo de trainee. Quando eu fui candidato a trainee mais de 20 anos atrás, os processos de seleção também tinham uma demanda muito grande. Eu acho que cabe aí, acho que a área de recursos humanos, junto com os terceiros que nós identificamos, tem a responsabilidade de identificar o potencial. Como você identifica o potencial? Cada vez mais a gente tem capacidade de identificar o potencial, não pelo currículo, simplesmente. Não simplesmente porque a pessoa veio da universidade A, B ou C. Esse é o fator. Mas nós queremos as pessoas com melhor potencial. E muitas das vezes, as pessoas formadas em boas universidades têm um potencial muito alto. Isso não é restritivo, mas não vai ser em função do cartão de visitas. Vai ser em função do que a pessoa tenha condições de entregar. Quando você, há 20 anos, se inscreveu para ser trainee, qual foi talvez a sua característica que acabou te fazendo passar aí pelo processo e ser bem-sucedido? Na época, a gente ainda trabalhava muito com o rótulo. Então, querendo ou não, para os processos em que eu participei naquela época, muitas das vezes só eram buscadas pessoas de 2 ou 3 universidades. Eram muito restringidas a algumas poucas universidades. Como eu te disse, por todo o meu histórico, eu tinha condições de participar porque eu casualmente estava numa dessas 2, 3 universidades e também falava inglês. Mas eu hoje, passados mais de 20 anos, eu estou bastante convencido que não é porque você estudou naquela universidade que necessariamente você é melhor do que todas as outras pessoas que não tiveram a mesma condição. Então eu acredito que quando você faz essa seleção não vinculando simplesmente ao currículo, e simplesmente a capacidade da pessoa, nós vamos sim buscar ótimas pessoas daquela universidade, como eu já te disse, eu fiz a Universidade de São Paulo e acho que conheci muitas pessoas boas lá, mas nós gostaríamos também daquelas universidades que são menos conhecidas e que têm um talento enorme e que eventualmente também tenham condição de ascender esse tipo de programa. Então, eu não queria passar pela mesma situação em que eu tive, que era meio que o primeiro corte. Se você não é da universidade A, B ou C, você não tem nem condição de tentar. Hoje em dia o que nós estamos fazendo é o seguinte, aqui todos vão tentar e evidentemente aquele que tiver mais potencial vai ser aquele que vai ser selecionado. Muito bem, Maurício Rodrigues, vice-presidente de finanças da Bayer Crop Science, obrigado por conceder essa entrevista aqui para o Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades relevantes do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.